Oi, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a relação que talvez seja a mais importante, a mais linda e a que traz tantas consequências para a nossa vida, que é a relação mãe e filha. Para isso, eu estou com uma psicanalista, a psicanalista Ana Paula Gonzaga. A Ana Paula trabalha há mais de 20 anos, trabalha, estuda, pesquisa sobre psicanálise e especialmente sobre a nossa relação com o corpo, alimentação, não só transtornos alimentares, mas toda essa relação que envolve nossa imagem corporal, nossa relação com o nosso corpo. E uma das coisas que eu mais tenho estudado, e já contei para vocês que eu estou estudando psicanálise também, e que eu mais leio e estou amando estudar sobre isso, é sobre a nossa relação com o corpo da nossa mãe. Sim. E a relação da mãe com o corpo da filha. Essa é uma relação muito delicada, né, Ana Paula? Essa é. Eu acho que é sim, e acho importante a gente também já começar conversando, fazendo a ressalva de que, primeiro, são relações estabelecidas de uma forma inconsciente, né? Nem sempre, nem tudo é tão consciente entre relação mãe e filha. Obviamente, a gente vai chamar hoje a atenção aqui para algo que se passa no que diz respeito à feminilidade. Então, talvez, né, vamos sim asseverar que é uma relação entre uma mulher e uma criança, porque eu já tive oportunidade de conversar com vocês sobre a importância dos primeiríssimos tempos na constituição do psiquismo. Né? O psiquismo se constitui desde o nascimento, desde do primeiro contato que esse bebê tiver com um adulto que vá cuidar dele, que vai se responsabilizar por ele. Então, a relação estabelecida ali, ela tem consequências para ambos, né? Então, se a gente tiver, né, o que significa para uma mãe ter uma filha menina? O que vai evocar nela das vivências que ela teve com a sua própria mãe, o seu corpo, como ela foi criada, como ela se desenvolveu. Uma coisa que a gente percebe com muita frequência, quem trabalha com transtornos alimentares ou quem trabalha com essas questões ligadas, como você bem disse, à imagem, ao corpo e à alimentação, há algo na transgeracionalidade, ou seja, nunca é só uma questão de mãe para a filha, é a avó, a bisa, né? Sempre essa é uma condição, digamos assim, psíquica que se estabelece entre gerações. Então, é uma avó que já tinha uma dificuldade com o seu próprio corpo, com a sua, às vezes, sexualidade. Isso ela vive de determinada maneira com a sua mãe, com a sua filha, desculpe, que é a mãe, e essa mãe com a sua filha. Né? Então, é comum a gente encontrar uma família toda que teve lá questões importantes com o corpo. Então, sem se dar muito conta, Daiana, às vezes as mães não percebem o quanto elas reclamam do seu próprio corpo, o quanto elas fazem dieta, o quanto elas incentivam a atividade física, mas muito por objetivo o emagrecimento ou um corpo esteticamente bonito. E não a questão, né, só da saúde, né, não é nada não tem nenhum problema incentivar a atividade física, uma alimentação saudável. O que a gente está falando é a questão de a crítica excessiva a este corpo. Exato. A questão de endeusar a magreza, de cobrar dessa menina o tempo inteiro um corpo, ou de criticar o próprio corpo. Às vezes a mãe não fala nada do corpo da filha. Exato, né? Mas só dela criticar o corpo dela o tempo todo. Sim, e da preocupação que ela demonstrar que ela tem com o seu próprio corpo. Então, assim, é muito comum a gente ter na nossa clínica mães que sim se preocupam, que se submetem a procedimentos cirúrgicos, que fazem muita ginástica, que tomam uma série de cuidados excessivos com a sua alimentação. E isso é um modelo, isso é uma referência para a menina, né? Então, sem se dar conta, muitas mulheres, muitas mães passam para suas filhas essa grande preocupação. Né? E sinalizam isso de uma forma excessiva e que acaba sendo prejudicial, né, para essa criança. Mais uma vez, né, na chegada da adolescência, que é onde a gente sabe que essas questões vão ser, então, agora afloradas e vão ser ressignificadas, porque a menina, ela, obviamente, aos 13, 14 anos, ela começa a dizer, bom, com quem eu quero me parecer? O que eu quero ser? Como eu vou ser? Bom, se minha mãe é médica, eu vou querer ser médica? Se minha mãe é
psicóloga, eu vou querer ser psicóloga. Então tem toda uma ressignificação do vou continuar me parecendo com ela, vou querer me parecer com ela, ou vou querer ser totalmente diferente dela. Vale para o pai, vale para o irmão, vale para a tia, vale para... Eu insisto que a gente está aqui falando dessa sutileza que a relação mãe e filha traduz, né? E, então, muitas vezes, essa insatisfação com o próprio corpo que uma mãe tenha, ela não se dá conta do quanto ela transfere isso para a menina. Né? Com o menino não acontece tanto. Isso é com a menina, essa relação mãe e menina. Essa relação mãe e menina. O que eu venho estudando ao longo de todos esses anos, como eu chamei a atenção bem no começo, é para a feminilidade. Veja, a feminilidade ela faz parte, ela é constitutiva de meninos e meninas. Os homens têm, né, a feminilidade também como algo organizador da sua sexualidade. Então, existem sim nos meninos, o que a gente observa quando adoecem com as questões da imagem corporal, algo que a gente poderia dizer que se passa no terreno da feminilidade. Que interessante. E não da masculinidade. Eu não estou falando de gênero, não estou falando de ser homem ou mulher, não estou falando de, né, mas dessa constituição que todos nós temos um equilíbrio da feminilidade e da masculinidade. As mulheres precisam ser masculinas em alguns aspectos também. Né? Então, essa é uma questão delicada e que, obviamente, a gente vai encontrar também nesses meninos relações com as suas mães um pouco mais conturbadas, difíceis. Tá. Uma coisa que precisa ficar muito, muito clara, Ana Paula, é que essa mãe que critica o próprio corpo, que se julga na frente da filha, ela não faz isso por mal, ela tá lidando com o sofrimento dela, ela nem percebe que isso pode desencadear algo na filha, né? Exatamente, não percebe. E também se a gente lembrar de uma conversa anterior que nós tivemos, Diana, esse sofrimento, ele nem sempre é dirigido ao corpo, realmente. Então essa mãe também está falando de outras insatisfações, outras dores que ela não conseguiu nomear e que o corpo vira o depositário. Então é uma via possível, não que seja mais fácil, mas é uma via possível. Então a menina também ela começa a perceber que o mal-estar que ela possa ter, um outro mal-estar afetivo, emocional, ela vai traduzir como um mal-estar no seu próprio corpo. E uma das coisas que a gente observa, quando a gente às vezes fala dessas relações conturbadas, necessariamente elas não são negativas. O que eu observo ao longo de todo esse tempo são relações de muita dependência entre mãe e filhos. Então são mães super amorosas, super queridas, cuidadosas. Sim, que amam tanto. Né? Não é que é uma, né? A gente não precisa esperar briga, não tem briga. Pelo contrário, só que também a dependência excessiva, né? Uma criança que não consiga ir para frente sem que a sua mãe diga por aqui ou por ali, traz muitos danos. Ana, agora tem uma coisa que me dá um pouco de angústia, assim, de toda mãe quer cuidar muito do filho. Sim. E esse cuidar muito pode levar a isso que a gente está falando. O cuidar menos também é um problema, porque uma criança que não se sente acolhida e protegida também vai ter depois grandes problemas de autoconfiança, de autoestima e angústias ao longo da vida. Como é que as mães fazem? Qual é o meio do caminho? Pois é, essa é a tarefa difícil. Não existe uma dica ou uma fórmula, mas eu acho que a possibilidade de realmente não ser uma mãe nem que crie dependências, porque eu acho que o que a gente vê como resultado na clínica são adolescentes ou jovens adultos com sentimentos de muita incompetência, né? Porque não sabe fazer aquilo sozinho. E lógico que a negligência dos pais também não ajuda, não é porque o pai diz, bom, vai e se vira, que necessariamente se vira. Eu acho que o meio do caminho seria dar instrumentos para que o adolescente pudesse, de fato, se virar sozinho, né? Mas com confiança, com discernimento, com bom senso. E é claro que nós estamos, né,
olhar aqui é sobretudo para as questões corporais, eu acho que tem um pouco desse tempero, né, de ter bom senso para como falar das questões do corpo. Não é que você vai deixar, se você percebe que sua filha não está comendo adequadamente para mais ou para menos, não pode falar. Claro que pode falar. Sim, e mas pode, é a forma, né? E deve falar, porque é um cuidado. Então, a gente diz, olha, eu acho que você está exagerando aqui, ou você está negligenciando tais alimentos, mas tomar esse cuidado para que a próxima geração não seja aquela que tenha que cuidar das suas insatisfações. Claro, é muito importante deixar claro que não é que a gente está dizendo aqui que uma mãe vai ver uma criança ter um excesso de peso, entrar num quadro de obesidade infantil, que a gente sabe que é um perigo, e vai deixar, porque não é para falar pode nada. Falar, imagina. É sempre essa coisa do meio termo, mas aí você vai falar sobre esse corpo com carinho, e não dizer para a criança, você tá gorda, você tem que emagrecer. É isso que adoece, né? É isso que adoece. É esse tipo de comentário com raiva ao corpo, com agressão ao corpo, à comida. Isso, ou às vezes até eu vejo muitas famílias que, para não colocar diretamente para o filho, começam a falar dos outros. Você viu seu amigo? Né? Olha, seu amigo você viu como ele tá muito gordinho? Olha, também ele come tal coisa, ele come... e você vai tentando desconfigurar algo que podia ser falado mais diretamente, como você dizendo, com carinho, com respeito, com bom senso sobre o que está acontecendo naquela família, com aquele filho, né? E como você vai lidar. A gente não pode esquecer, né? Eu acho que muitas nutricionistas já passaram por aqui e disseram isso, que quem faz as compras da casa são os adultos. A criança vai comer o que está em casa, normalmente, né? Exatamente. Joia. Ana Paula, muito obrigada mais uma vez. Foi uma alegria, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Imagina. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. A gente se fala na semana que vem. Tchau. Um beijo.